A gente começa com a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Bolsonaro que falou mais cedo na abertura da Assembleia Geral em Nova York. O chefe de Estado brasileiro, tradicionalmente, é o primeiro a discursar. Neste ano, o presidente apostou em temas como economia interna e também corrupção. Vamos começar, então, vendo alguns trechos da fala do presidente, iniciando com economia. Bolsonaro afirmou que o Brasil tem projeção de crescimento de 3% para este ano. Vamos ver esse trecho. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 22 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 22, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Em 2021, o Brasil foi o quarto maior destino de investimentos estrangeiro, direto no mundo. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. No plano interno, também estamos batendo recordes em 3 áreas: arrecadação fiscal, lucro das empresas estatais e relação entre dívida pública e PIB. Aliás, em 21, tivemos superávit no resultado consolidado de contas públicas. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. A projeção de crescimento para 22 chega a 3%. Bom, vou passar a bola para os nossos analistas, começando pela Raquel Landin, minha conterrânea de Juiz de Fora. Raquel, citando o The New York Times, um jornal americano, que afirmou que o presidente Jair Bolsonaro fez sim um discurso eleitoral, mas num tom muito mais moderado, se a gente faz a comparação com o ano passado, quando defendeu, por exemplo, o uso de remédios sem eficácia para a Covid-19. Qual o balanço que você faz, inclusive, sobre esse dado que ele deu sobre crescimento da economia? Roberta, boa noite a todos, boa noite, ministro. Bolsonaro, ele faz um discurso de balanço, né, do seu governo, não sabemos se ele vai ser reeleito ou não, mas é um discurso de balanço do governo. Isso é praxe entre presidentes de vários países, inclusive do Brasil. Ele faz sim um discurso com um tom eleitoral, mas num tom abaixo do que a gente viu, por exemplo, em Londres. Então, assim, você só consegue compreender a viagem olhando as duas pernas dessa viagem internacional dele em conjunto. Em Londres, ele erra o tom completamente, né? Tem aquele pronunciamento ali na embaixada, que já foi considerado ilegal pelo TSE, provavelmente depois o ministro fala mais com a gente sobre isso. E aí, na ONU, ele toma muito mais cuidado, até mesmo não só ali na tribuna, mas no contato com os apoiadores dele. Ele vai num tom abaixo. Eu fui ler todos os discursos do Bolsonaro na ONU e a gente vai percebendo uma crescente moderação. A mensagem é sempre a mesma, né? Ele faz uma defesa ali do que ele acredita que seja a defesa do Brasil, do meio ambiente. Ele repete um pouco a questão da pandemia, embora este ano, como você mencionou, ele deixou de fora tratamento precoce. Ele vai sempre nos mesmos temas, mas ele vai baixando o tom. Você comparar o discurso de 2022 com o discurso de 2019, por exemplo, quando ele chegou, que era um discurso de apresentação e foi um discurso altamente ideológico, né? Quando o chanceler ainda era o Ernesto Araújo, o conteúdo é o mesmo, mas eles têm tons absolutamente diferentes. E do crescimento um pouco otimista, só para arrematar. Roberta, tem números no mercado de 3%, a média do mercado ainda não está nesse patamar, mas aí faz parte do papel do governo ser otimista. Eu não vejo ali nada muito fora do script. Yuri Pita, qual que é o balanço do discurso do presidente? Roberta, acho que é um pouco essa moderação, mas esse encaminhamento, essa embocadura eleitoral muito forte e com
na crítica aos adversários, mais contundente do que costuma ser. E deixa eu, antes de tudo, dar meu boa noite também para você, para todos, em especial para o ministro Rezec, prazer em revê-lo. Acho que o mesmo exercício que a Raquel fez, eu acabei fazendo como exercício da Dilma Rousseff em 2014, candidata à reeleição, presidente também. Também, a exemplo do que a gente vê agora, às vésperas da eleição daquele ano. E ela faz o discurso, ela começa o discurso fazendo menção às vésperas da eleição que ocorreria no Brasil. Faz sim um balanço da sua gestão, mas não faz nenhum tipo de ataque direto ou indireto, velado ou mais explícito aos seus adversários eleitorais da época, que eram Aécio Neves no PSDB e Marina Silva no PSB. O que ela faz era a defesa do seu legado e a tentativa de continuidade. Fazer esse discurso num fórum internacional para o eleitorado doméstico, isso não é a novidade. Mas o tom do presidente Jair Bolsonaro, ao colocar de forma implícita o ex-presidente Lula, fazer menção não ao seu nome, mas ao fato de ter sido condenado no judiciário, sem mencionar que depois, como foi o processo de anulação dessas condenações, isso é um pouco, não é tão moderado assim, digamos assim. É muito incisivo e com um intuito muito claro de uso eleitoral ou de reforçar o seu discurso eleitoral. Se isso faz apelo aqui, tenho sérias dúvidas. Não acho, e pelo que eu ouvi de algumas fontes na política, de vários campos, não acham que isso muda o ponteiro das eleições. Mas é mais uma oportunidade que o presidente agarra para fazer o seu discurso, a sua narrativa do que é a disputa que está se desenhando agora. Tentar fazer com que a rejeição do seu adversário cresça um pouco e evite a derrota em primeiro turno, force a realização num segundo turno, conforme o desenho das pesquisas. Caio Junqueira. Se a gente for considerar nos debates, né, os debates sempre têm o último momento, o momento de considerações finais, né, em que o presidente diz por que o candidato diz por que quer ser reeleito, por que quer ser eleito, e dá para ter uma similaridade, porque qual que é o foco da campanha? O foco da campanha é economia e crítica à esquerda. E foi o que ele falou ali, com uma nuance diferente. Acho que é bem diferente de 2019. 2019 ele estava sangue nos olhos ali. E o momento do governo era outro, né? Se a gente pegar 2019 é um governo, 2020 já vai mudando, 21 e 22 já é outro governo. O primeiro ano do governo Jair Bolsonaro é um governo dos ideológicos / radicais com os militares. A partir de 2020 o Centrão entra no governo e isso começa a se moldar mais, um governo mais com essa cara que a gente tem hoje. Então é ideológicos, militares, Centrão / militares fazem uma aliança e acuam um pouco ali os ideológicos. 2021 já não sobra mais ninguém dos ideológicos, o Centrão começa até a se sobrepor sobre os militares até chegar em 2022, tanto que a gente vê quem coordena a campanha e quem lidera a campanha do presidente Jair Bolsonaro é o Centrão, não é militar, muito menos ideológicos. Aliás, de ideológico no governo, acho que não restou praticamente ninguém. É um ou outro aí, gato pingado dentro do palácio e em um ou outro ministério. Em 2019, não sei se você lembra, Caio, ele abre o discurso, então minha memória está fresca porque eu acabei de ler. O Brasil ressurge após estar à beira do socialismo. Então, era outra. E o discurso de hoje é um discurso político pragmático. O discurso de 2019 era um discurso de uma ala ideológica, radical, bolsonarista raiz, que só perdeu espaço, muito embora o presidente cuidou de abastecê-la e motivá-la ao longo de todo o governo. Em 2019 tinha inclusive o debate de participar da Assembleia Geral da ONU, porque havia uma crítica à própria ONU, né? Sim, ele terminava com uma crítica à própria ONU. Parece que 2019 faz uns 10 anos, Exato. 15 anos. É verdade. Pra gente que cobriu esse governo, nossa senhora. E a pandemia? Uma provocação a ser feita, que quais eram os reais objetivos disso do ponto de vista da campanha? Já que é consensual entre todos os analistas do mundo que a tribuna seria usada, maior ou menor escalão, mas como uma atividade de campanha, como a Raquel diz, verdade seja dita, é praxe. Bom, conseguir um tipo de imagem internacional que ajudasse a imagem dele interna aqui e na eventual vitória ter um modelo de apoio internacional maior do que ele tem hoje, a gente sabe o isolamento que o Brasil tem hoje no campo de vista internacional. 2, falar para o eleitor nem, conseguir votos para o eleitor nem. Ele cumpriu o objetivo 1,
pelo que os jornais internacionais estão dizendo, não. Ele cumpriu o objetivo 2. Alguém do nem vai votar no Bolsonaro por conta do discurso que ele fez na ONU. Um dia depois do discurso que ele fez em Londres, tendo a achar que não haver. Renato, mas talvez tenha um objetivo 3, que foi o que o Yuri colocou, que é aumentar a rejeição do Lula. Esse trecho que o Yuri menciona, em que ele cita a corrupção na época do PT, ele já está cortado nas redes sociais, amplamente distribuído e num tom muito além do que ele usou. Os apoiadores estão dizendo, Bolsonaro chama Lula de ladrão na ONU. Ele não fez isso, ele foi num nível muito mais leve, mas ele está sendo usado nas redes sociais como uma coisa muito mais forte. Quer colocar um ponto, ministro? Eu me recordava do discurso feito em 2019, na Assembleia Geral de 2019. O que mais chamou atenção naquele discurso foi o fato de que, isso foi ao tempo do chanceler Ernesto Araújo, e o que chamou atenção foi o fato de que ele parecia estar, não exatamente no cercadinho, mas diante do seu público interno. Não foi algo dito para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Parece que ele não se dava conta, naquele momento, de que estava diante da Assembleia Geral das Nações Unidas e não era hora de, enfim, reforçar os sentimentos do seu público, do seu eleitorado interno. Agora, enfim, eu percebi isso. Não é apenas uma tendência à moderação do discurso, exceto por essa referência aos processos do ex-presidente. Mas é uma ecumenização da coisa. Ele se deu conta de que estava na Assembleia Geral da ONU. Ele falou ao mundo, se convenceu em maior ou menor grau, se com o que disse aparou as arestas feitas já, até mesmo com a China, o nosso principal parceiro, mas com a França, por força de gestos de mau gosto e gafes generalizadas, enfim. Não sei se ele foi convincente, Roberta, mas seguramente ele tentou. Ele foi avisado de que estava na Assembleia Geral da ONU dessa vez. Agora Ministro, assumiu o traje. Demorou 4 anos, mas chegou em Nova York. Daqui a pouquinho eu volto com uma outra questão para o senhor, ministro. Antes, no Rio de Janeiro está nosso comentarista Felipe Moura Brasil. Felipe, bem-vindo, boa noite para você. Para quem falou Jair Bolsonaro na ONU hoje? Boa noite, Roberta, ministro, boa noite a todos. Olha, o discurso esteve dentro do esperado. Acho que a gente previu aqui muito corretamente diversos trechos. Eu até cheguei a falar que ele deveria se referir à corrupção passada, associando, evidentemente, aos governos do PT e à própria figura do Lula, sem dizer o nome dele. Foi exatamente isso que ele fez. Ele falou que o Lula é o principal responsável pelo escândalo do Petrolão e falou uma questão que é menos crítica e mais factual, que o Lula realmente foi condenado 3 vezes. É claro que o processo depois foi levado à prescrição, extinto, etc., em razão de todas aquelas nuances que a gente acompanhou aqui. Agora, o problema de se sair da linha, da caixinha, de se aloprar, para usar um verbo que o próprio Jair Bolsonaro usou recentemente tantas vezes ao longo de 4 anos, é que essa serenidade e essa moderação buscada às vésperas da eleição, elas não têm um lampejo que possa ser suficiente para contrabalançar todo esse histórico, né? Você não tem um momento em que se fala, olha só que maravilhoso, o quão moderado esse sujeito foi. Olha só o quão sereno ele foi nesse momento, mas que serenidade maravilhosa. Quer dizer, a moderação é algo que demanda uma constância e que, obviamente, precisa embutir uma qualidade de argumentação, de diagnósticos corretos, de proposta, além, claro, da exibição das suas realizações e conquistas ao longo do governo. Então, Jair Bolsonaro tentou falar para diversos segmentos do eleitorado, falou ali sobre supostos projetos do seu governo para as mulheres, nem todos são diretamente para as mulheres e nem todos são do seu governo, né? Muita coisa são propostas ali de outros parlamentares que ele colocou num bolo para tentar agradar esse eleitorado, que é um segmento onde ele perde para o Lula. Tentou, mais uma vez, traçar ali uma equivalência entre Ucrânia e Rússia, chegou, me parece, a fazer uma crítica às sanções impostas por outros países ao regime de Vladimir Putin, e isso pode ser uma cruzada de linha desnecessária, né? Já está sendo comentado isso também.
Quer dizer, há países que são contra a sanção, eventualmente não participam das sanções, mas não criticam as sanções impostas por outros países. Me parece que o Bolsonaro avançou um pouquinho nessa linha. E defendeu o governo em relação à Amazônia, só que a gente acompanhou o território dominado pela caça ilegal, pela pesca ilegal, contrabando de armas e drogas, toda aquela criminalidade que resultou no assassinato de 2 figuras emblemáticas que atuavam naquela região recentemente. Então, o problema é o histórico, é o contraste daquelas declarações e sínteses, muitas vezes enganosas, às vésperas da eleição, com todo o histórico que a gente acompanhou ao longo dos anos. Esse é um panorama mais geral.